quase 50 anos de ajuda humanitária na área da saúde. A organização Médicos Sem Fronteiras foi criada em 1971 na França por jovens médicos e jornalistas. O grupo já tinha a experiência do trabalho voluntário na Nigéria, socorrendo vítimas em meio a uma guerra civil brutal. De lá para cá, a organização não parou mais, sempre ajudando pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição ou sem acesso à saúde em mais de 70 países. Médicos Sem Fronteiras. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são o médico pediatra Pedro Seixas Azzolini, voluntário da organização, e o recrutador Vicente Souza. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado. Vicente, há quanto tempo os Médicos Sem Fronteiras estão no Brasil? Desde a década de 90, quando a gente começou com um projeto no Rio de Janeiro, e de lá para cá a gente continuou, abrimos um escritório no Rio, que atende o Brasil inteiro, e continuamos com recrutamento, captação de recursos, comunicação, todos os setores no escritório de Médicos Sem Fronteiras. Como foi o primeiro trabalho no Brasil? O primeiro projeto no Rio de Janeiro e no Brasil foi atendendo as comunidades do Rio de Janeiro, então voltados para a área da saúde, sempre com esse olhar, e de lá para cá a gente ficou, né? Houveram alguns outros projetos aqui também, na região serrana do Rio de Janeiro, no incêndio da Boate Kiss. Hoje a gente está em Roraima também, atendendo aos refugiados venezuelanos que estão na região. Uhum. E, de outro lado, voluntários brasileiros também vão para missões lá fora, entre eles, né? O Pedro, não é isso? Uhum. Como é que você decidiu se engajar na organização? Eu já conhecia a organização há muito tempo, antes de pensar em fazer medicina, já conhecia, né? Depois que eu fiz a medicina, me especializei em pediatria e já vinha esse sonho antigo de participar, de poder fazer essa ajuda humanitária fora. E depois que eu terminei a residência em pediatria, que eu fui me inscrever, fiz todo o processo seletivo e comecei a trabalhar. Uhum. Você trabalhou nos últimos 3 anos aí em 3 locais diferentes, não é isso? Isso, foram 4 projetos em 3 países diferentes. Eu fui para Guiné-Bissau, para Angola 2 vezes e para o Iraque. Uhum. São diferentes missões dependendo da situação. Tem situação de guerra, né, conflitos, tem situação de desastre natural, tem a questão dos refugiados. Para cada tipo de necessidade, há uma atuação diferente, né? Sim. Acho que projetos diferentes, como, por exemplo, os que o Pedro já visitou, como foco pediátrico, existem projetos de emergência, muito famosamente os projetos em ebola. A gente tem, por exemplo, o caso de Moçambique hoje, que depois do ciclone vai precisar de outro tipo de atuação também de emergência. Então, sim, existem projetos de com diferentes caras, com diferentes profissionais ali e diferentes atuações, com certeza. E não só de médicos é feita essa ajuda, né? Porque tem toda a logística, né? Tem todo um trabalho ali de suporte à atuação médica, né? Exatamente. Além dos profissionais médicos, a gente também tem os profissionais paramédicos, né? Onde a gente elenca aí também os enfermeiros, os psicólogos. Temos também os profissionais de áreas não médicas, né? Administradores, engenheiros, também arquitetos. Tudo na logística, né? Os próprios profissionais da logística. Logística é sempre bom fazer uma diferenciação que existe dentro de Médicos Sem Fronteiras, né? A logística que fica pelo lado da engenharia, ou seja, manutenção, construção, parte elétrica, e a logística de suprimentos, que é quem faz, por exemplo, o medicamento chegar até a gente, quem pensa por esse lado também, que faz um trabalho muito importante dentro de Médicos Sem Fronteiras. Que tipo de situação você enfrentou lá? Quer dizer, quais foram os casos? Então, esses 4 projetos foram 4 projetos bem diferentes, né? O primeiro foi um projeto que era basicamente um projeto para pediatria. A gente atendia crianças de 0 a 15 anos, isso na Guiné-Bissau, numa cidade que se chamava Bafatá. Então, foi o primeiro projeto do país, depois se expandiu, então hoje a gente tem projeto na capital e continuamos em Bafatá. Então, era um projeto voltado para desnutrição e malária, basicamente, em crianças e adolescentes até 15 anos. Meu segundo projeto foi em Angola, surto de febre amarela, na verdade, uma epidemia de febre amarela. Então foi um projeto
justamente para atender casos de febre amarela. Depois voltei para Angola no ano seguinte para atender refugiados de guerra do Congo. Então eram refugiados que vinham do Congo para o norte de Angola, e nós atendíamos as pessoas moradoras do campo de refugiados, em Dundo. Lá já não somente o apoio pediátrico, né? Isso. Lá já a população em geral. Exato. Lá nós tínhamos uma equipe com uma médica clínica geral, que fazia o atendimento dos adultos, gestantes, e eu ficava no atendimento das crianças. E o último projeto foi no Iraque, que era um projeto grande. Nós atendíamos também não só crianças, mas eram basicamente as pessoas que eram refugiadas de guerra no Iraque, né? As pessoas que saíram de Mossul e foram se refugiar nos campos, né? Uhum. Você não é médico, mas também já esteve em campo, né? Como é que foi a tua atuação? Sim, eu estive no ano passado até o mês passado em Serra Leoa, onde a gente acabou de abrir um hospital pediátrico também, com 47 leitos, na região de Kenema. Serra Leoa, que para quem não sabe, é o país com o maior número, o maior índice de morte materna do mundo. Então a gente entendia aquilo ali como uma situação de emergência e abriu o hospital, né? Então eu participei de 2 projetos por lá. O primeiro foi do próprio hospital. Eu ajudei na contratação de todos os profissionais do hospital, então de enfermeiros a especialistas de esterilização, a outros médicos também. E depois ajudei no projeto das clínicas que a gente, em parceria com o governo, clínicas governamentais, as clínicas que a gente ajuda a gerir e a atingir a população através de projetos de promoção de saúde. Como é que tem sido a participação de brasileiros nos Médicos Sem Fronteiras? É sempre muito animador, porque a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas, somos, pelo movimento, reconhecidos pela nossa contribuição. Além dos profissionais que vão a campo, que já têm experiência com a gente, todos os anos a gente recebe várias inscrições de profissionais brasileiros que estão interessados em fazer parte da causa. Então é bem animador o cenário que a gente vê hoje com os brasileiros. Do que você encontrou lá, que situações te chamaram mais atenção? É uma pergunta grande essa, na verdade, né? São muitas coisas. Primeiro é a realidade, que é muito diferente, né? Em todos os contextos que eu estive, é muito diferente do que a gente vive no Brasil, ainda mais morando nas grandes capitais, trabalhando sempre em grandes centros, né? Então são regiões que não têm acesso à saúde, eles não têm saúde pública, muitos lugares não têm acesso à medicação, acesso à comida às vezes é muito difícil. No Iraque, por exemplo, apesar de ser um país com recursos, né, por conta do petróleo e tudo mais, é um país que sofreu por guerra por anos, então toda a malha rodoviária do país está destruída, a área de suprimentos, tudo é bem difícil por lá. De tudo que você viveu lá, o que te marcou mais? Foram também várias experiências, assim, tem alguns casos que a gente sempre lembra, mas o fato de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, e tá lá, a gente sente que está ajudando, né? Então, estar lá, a gente sente que faz a diferença, né? São países que dificilmente têm médicos especialistas. A Guiné-Bissau, por exemplo, que foi o primeiro país que eu fui, tinha um pediatra, especialista em pediatria no país. No país todo tinha um especialista. É lógico que tem médicos que trabalham com crianças, mas não eram especialistas, exatamente, não eram especialistas em pediatria. Então, o nosso olhar como pediatra, num país que tem uma das maiores mortalidades infantis do mundo, faz a diferença, a gente ajudar o pessoal de lá a olhar com um olhar pediátrico, né, e tomar as condutas para as crianças, né, de pediatria. Uhum. É um trabalho voluntário porque a pessoa se dispõe, né, a ir trabalhar nessas condições, né, normalmente locais de extrema pobreza ou locais que estão com a situação muito esgarçada por conflitos, né, mas é um trabalho remunerado, né? Sim, é um trabalho remunerado. A pessoa, o profissional que se dispõe a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, ele trabalha sob contrato, é um contrato temporário que corresponde ao tempo que ele vai passar em campo, que prevê remuneração, prevê benefícios e prevê férias também, né? A ideia de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, isso é muito importante para a gente, é que os profissionais que tenham interesse em fazer uma carreira com Médicos Sem Fronteiras tenham essa possibilidade, né? E a maneira que a gente encontra de fazer isso é justamente providenciando todo esse arcabouço para o profissional. Uhum.
também precisa de ajuda, o próprio profissional que está lá, de ajuda psicológica, né? Porque muitas vezes ele vai lidar com situações extremas, né? Sem dúvida. E ele tem essa ajuda no campo e ele tem essa ajuda fora dele também, né? Porque às vezes em situações em que existem projetos e projetos, né? Então alguns projetos são muito pequenos, outros são grandes. Mas projetos pequenos em que você convive com a pessoa que vai te dar o apoio psicológico, talvez não seja o ideal que você converse com aquela pessoa. Então, para isso, existe o apoio remoto com a pessoa que está... Uma retaguarda, né? Exatamente. Mas isso é muito importante. Inclusive, as férias fazem parte disso, né? Porque a pessoa se distancie daquilo ali, possa arejar um pouco a cabeça para depois voltar mais preparado. Inclusive, extensões que são possíveis para a pessoa ficar mais tempo e tem que ser aprovadas por um psicólogo, né? A pessoa tem que passar por uma avaliação psicológica para que se entenda que ele está pronto para aquilo. E a gente tem nós temos dois tipos de apoio psicológico, basicamente. O escritório do Brasil fornece esse apoio psicológico, então toda vez que a gente vai sair para algum país, para algum terreno, a gente passa com o psicólogo algumas vezes até. Quando a gente volta para o escritório e também passa com o psicólogo. E a gente tem sempre um psicólogo à disposição à distância e algumas vezes o psicólogo vai até o terreno quando há necessidade disso, né? Além disso, há um tempo limitado para o profissional ficar ali, né? Não é um tempo muito longo para que ele possa se recuperar, não é isso? Exatamente. Projetos diferentes, tempos diferentes, né? Além da própria posição. Por exemplo, um cirurgião, ele vai ter as missões mais curtas, porque ele tem uma rotina de trabalho muito intensa. Então, não raro, ele fica 1 mês ou 45 dias no campo. Já um pediatra, como o Pedro aqui, ele pode ficar 6 meses, 9 meses, 12 meses no campo, o que já é um tempo bem mais considerável. Um infectologista pode ficar 24 meses, por exemplo. Perfis diferentes e projetos diferentes implicam também num período diferente para você ficar por lá. E também, por exemplo, situações de conflito, em que há toda essa tensão, inclusive do risco da vida da própria pessoa, aí os períodos são mais curtos, né? Eu não reduziria somente pelo lado do conflito, mas é um fator que também pode incidir sobre a permanência da pessoa num local. Ou pelo menos o número de pessoas que pode ficar em um determinado projeto, certamente isso influi também. Como é que é definida a alocação desse voluntário, né? Para onde ele vai? Bom, vai de acordo com as capacidades dele e as limitações dele também, né? E aí, quando eu falo limitações, é de todo tipo, né? Quando é que ele está disponível para ir, né? Se ele não tem nenhum outro compromisso acadêmico ou profissional que impeça ele de ir naquele momento, porque as vagas vão sendo abertas conforme os profissionais saem do campo, também vão sendo supridas por outros profissionais ou por aquele mesmo, né? Então, um profissional que fale em inglês e francês, ele vai poder, em tese, ir para todas as missões de Médicos Sem Fronteiras, porque são as duas línguas que são usadas na organização. Mas um que fale só em inglês está restrito somente às missões em inglês, né? Então, essas características, o que a pessoa sabe, aonde ela pode contribuir melhor, são levadas em consideração para alocar alguém. No teu caso, houve algum tipo de escolha ou foi te apresentado um projeto ou uma série de projetos? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu entrei para Médicos Sem Fronteira, a primeira opção que me deram, né, o primeiro lugar que precisava de um pediatra que falava português, no caso da Guiné-Bissau, foi Guiné-Bissau. Então, foi para lá que eu fui, né? Não tinham opções, na verdade, né? Então, foi esse lugar que precisavam de um pediatra no momento e eu fui para lá. Então, basicamente, é isso. A gente vê aonde tem a necessidade e se o seu perfil encaixa, né? Então, onde estão precisando de um pediatra naquele momento que eu possa sair. Quando você decidiu entrar para a organização, você tinha ideia exatamente ou foi muito além do que você esperava? A gente tem uma ideia, mas é muito a pontinha do iceberg, assim, né? A gente vê filme, vê série, lê livro, mas é muito a pontinha do iceberg mesmo. Demais, né? É muito diferente, né? A realidade, quando você está lá em campo, trabalhando, vendo aquela realidade, vendo as pessoas, vendo o tipo de doença que elas têm, que é totalmente diferente, não se compara com o que a gente pensava que era, né? E aí é muito mais apaixonante, né? Tanto que você voltou e voltou e voltou. E está sempre querendo ir de novo, né? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase.
faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os Médicos Sem Fronteiras. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre os Médicos Sem Fronteiras. Nossos convidados são o médico pediatra Pedro Seixas Azzolini, voluntário da organização, e o recrutador Vicente Souza. Vicente, como é que uma pessoa que esteja assistindo e ficou interessada, quer participar, como é que ela faz para participar do Médicos Sem Fronteiras? Ela pode entrar no nosso site, por lá ela tem uma seção do Trabalho Conosco, né? E aí, entrando nessa seção, ela consegue ver todas as vagas que a gente tem disponíveis a todo momento. E se ela se identificar com alguma delas, pode encaminhar para a gente o currículo dela em inglês ou francês, mais uma carta de motivação que pode ser feita em português, né? Esse material vai ser analisado pela gente. Se tiver tudo ok, a gente entra em contato de novo e avança para uma entrevista. Depois dessa entrevista, a gente chama ela pessoalmente ao nosso escritório do Rio de Janeiro. Então, ela passa um dia com a gente. Então, são novas entrevistas, umas simulações que a gente faz, a gente aplica um teste de idiomas. E, ao final desse dia, ela já sabe se ela está recrutada ou não, né? Uma vez recrutada, ela já está num grupo de espera de profissionais da mesma área que ela para um convite de uma missão. Uhum. Só no ano passado foram 190 saídas com 190. Brasileiros, né? Exatamente, exatamente. Então a gente mandou para fora, para missões, 190 pessoas. Uhum. Pedro, o que essas experiências, porque cada uma é única, né? O que essas experiências trouxeram para a tua vida, pessoal e também para profissional? Questão profissional, primeiro a gente vê doenças que a gente só vê em livro, né? Doenças que não são comuns no Brasil. Malária, tétano, febre tifoide, cólera, que a gente dificilmente vê por aqui. A gente aprende a trabalhar muito mais com a clínica do que com os exames complementares, né? Então a gente não tem acesso ao monte de exame que a gente tem aqui, então a gente tem que aprender a ouvir o paciente e examinar. Isso aprimora muito a qualidade do trabalho, né? Porque acaba que nos grandes centros urbanos há uma inversão, né? O paciente chega, já vai direto para os exames para depois o médico analisar. E ali a experiência do médico é o diferencial, né? Exatamente. É aquela medicina, que é a medicina verdadeira, de escutar o paciente examinar, vai ficando para trás. Então a gente aprende muito essa parte. E na vida pessoal, aprender a lidar com culturas diferentes, com pessoas de todos os lugares do mundo, aprender a ter empatia, né? Ver o outro, entender o outro. Acho que tudo isso soma para a vida. Você se sente hoje um profissional mais completo? Com certeza. Acho que hoje em dia eu vejo muito mais a pessoa do que o doente, basicamente. Uhum. Vamos falar de refugiados, né? E também de situações que não param de surgir, né? Você falou até que aqui no Brasil, lá em Roraima, né? Tem o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras com os refugiados da Venezuela. É uma população que realmente a gente está com recorde de refugiados no mundo, né? É uma população que está ali sem nada, né? Exatamente. É um dos pilares do trabalho de Médicos Sem Fronteiras, né? Que está presente nessas crises de refugiados, assim como em conflitos armados, né? Crises de desnutrição, desastres ambientais. Então, aquele ali é um dos pilares da nossa atuação, sem dúvida alguma. Como é que é planejada essa atuação? Como é que é definida uma nova área de trabalho? Médicos Sem Fronteiras sempre organiza uma missão exploratória, né, com alguns profissionais de Médicos Sem Fronteiras experientes que vão até uma região e determinam, através dos nossos métodos e seguindo os protocolos de Médicos Sem Fronteiras, né, se faz necessário o Médicos Sem Fronteiras estar presente, né? Então, a gente analisa uma série de fatores para a gente entender se a nossa atuação faz sentido, né, e o que a gente precisa levar para lá para que aquilo funcione. Dá para dizer mais ou menos quantas frentes tem hoje os Médicos Sem Fronteiras no mundo? São mais de 460 projetos hoje, né? Em mais de 70 países. A gente já sabe por que o Pedro decidiu participar dos Médicos Sem Fronteiras. Eu queria saber de você agora, Vicente. Como que foi que você entrou para a organização? O que te motivou? Bom, eu sou um profissional da área de relações internacionais. E sempre busquei alguma coisa no terceiro setor, né? Médicos Sem Fronteiras sempre se destacou para mim, desde a época da universidade,
como uma ONG que trabalhava nessa área que realmente me interessava. Né? Então, em um dado momento da minha carreira, quando eu achei que eu já estava preparado para ajudar de alguma forma, no caso na área do recrutamento, eu me inscrevi e acabei passando, enfim, foi... Quanto tempo já? Eu já estou em Médicos Sem Fronteiras há quase 2 anos. O que isso trouxe para a tua vida? Você Bom, foi lá para Serra Leoa, além do trabalho aqui de suporte, né? Bom, primeiro me deu experiências que eu não esperava ter. A experiência de campo, por exemplo, nessa ONG. Acho que, assim como o Pedro, eu também me sinto uma pessoa diferente hoje, até com a nossa própria realidade brasileira, que para várias pessoas é bastante difícil, mas o que você encontra quando você vai em campo, você simplesmente não está preparado. Né? São situações extremas mesmo. São, de pobreza extrema e de desamparo completo. Né? Então você realmente se sente mais valorizado, você se sente necessário por estar lá, mesmo que você não faça um trabalho na área médica necessariamente, a sua contribuição realmente parece importante, e a responsabilidade que você tem também é muito grande. Muda também no dia a dia, quer dizer, antes coisas que pareciam problemas grandes, você hoje já lida de outra forma? Com certeza, né? A gente começa a ver que talvez nossos problemas não sejam tão grandes assim, né? Uhum. A gente vê tudo com um olhar diferente. Uhum. E como é que é cada conquista, né? Cada criança que você consegue salvar, que estava lá numa situação, que depois volta a ter uma vida plena? Isso é muito tocante, assim. A gente vê ao longo, quando a gente fica bastante tempo, a gente vê mais os números, né? A gente chega, tem tal taxa de mortalidade, e depois de um tempo a gente vê que a gente melhorou aquele número, a gente vê criança indo de alta, a gente vê crianças que a gente deu alta, a gente reencontra na rua da cidade, no campo de refugiado. Isso é uma felicidade que não é indescritível, assim. Uhum. Vicente, você acredita, os dois podem responder, que a sociedade, de uma maneira geral, hoje valoriza mais o trabalho voluntário? Está tendo esse crescimento, inclusive para o mercado de trabalho? Uma pessoa que fez um trabalho voluntário é vista com um outro olhar? Eu acredito que sim. Médicos Sem Fronteiras, inclusive, é um empregador que valoriza o trabalho voluntário que quem quer que se candidate já tenha feito. Mas, ao mesmo tempo, acho que sobra um alerta, porque hoje em dia a gente vive crises de refugiados e é muito comum que as pessoas que estão no local se ressintam de receber aqueles refugiados. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente valoriza o profissional que está trabalhando com essas pessoas, por exemplo, talvez a gente não valorize tanto quem é o beneficiário das ações de voluntários. Uhum. Tem um outro lado da sociedade que ainda não está atenta para isso, né? Sim. E nós que já fomos para o terreno, a gente vê quando uma pessoa volta, como ela fica diferente, ou pessoas que trabalham em ONGs, no terceiro setor, a gente vê que ela tem um olhar diferenciado, que o jeito de atender, de lidar com gente, acaba sendo diferente, né? A organização hoje, ela tem uma agilidade maior para conseguir chegar num desastre como Moçambique agora, de uma forma mais rápida? Sem dúvida. Somos uma organização médica de emergência. Então esse é o nosso know-how. É o que a gente, ao longo de todas essas décadas, aprendeu a fazer bem. Né? A gente sabe que a organização tem gaps que podem ser preenchidos, mas, sem dúvida alguma, ao longo desses anos, a gente aprendeu bastante. Uhum. Só para ter um exemplo, a gente está a menos de uma semana, né, do ciclone de Moçambique. A gente já tem diversas equipes fazendo diversas explorações lá, já montando projeto, gente saindo para Moçambique já em menos de uma semana, né, do acontecido. Uhum. Você que já participou, o que você diria para uma pessoa que está ainda pensando em participar? Que tipo de preparação ela deve fazer ou de pergunta ela deve se fazer, né, antes de se engajar? Primeiro tem as coisas básicas do recrutamento, né? A pessoa tem que ter 2 anos de experiência e falar o francês ou o inglês. Então, se não fala inglês ou francês, pode aprender e tem tempo para isso. Exato. Outra coisa é saber que você vai estar num lugar, que você vai estar longe da sua família, longe dos amigos, talvez seja difícil falar com eles. Lugares que você vai ter que conviver com várias pessoas de países diferentes, com cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Experiências diferentes. Exato. Também, né? E sem toda a mordomia que você tem aqui, né? Às vezes tem lugares que não tem internet,
Você consegue falar com a sua família uma vez por semana e olhe lá. Você tem regras de segurança que você tem que seguir algumas vezes. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para todo o contexto que você vai enfrentar por lá também. Eu diria que a principal característica que qualquer um que pense em trabalhar com Médicos Sem Fronteiras tem que ter é a motivação humanitária. Né? Porque, por exemplo, a gente falou de algumas coisas aqui, por exemplo, o contrato, a remuneração, enfim, claro, existe, isso tudo viabiliza que a pessoa contribua anos com a organização, né? Mas não é nada que vai deixar ninguém rico, né? Certamente um médico brasileiro trabalhando aqui no país vai ganhar muito mais sendo médico que trabalhando com a gente, por exemplo. Então, motivação humanitária, sentir que está ajudando, se automotivar através disso e trabalhando com pessoas que têm um pensamento igual, eu acho que vai ser a principal força impulsionadora da pessoa, sem dúvida. E é essa motivação que vai fazer superar as dificuldades, né? Dessa vida sem conforto, né? Na verdade. Verdade. Ok, e se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfaz. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo no próximo bloco. A gente continua falando sobre os Médicos Sem Fronteiras. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre os Médicos Sem Fronteiras. Nossos convidados são o médico pediatra Pedro Seixas Azzolini, voluntário da organização, e o recrutador Vicente Souza. Vicente, dá para a gente ter uma dimensão assim, da atuação? Por exemplo, citando em um ano, quantos foram atendimentos? Sim, acho que tem alguns números que são bastante representativos disso. Né? Por exemplo, realizamos mais de 10 milhões de consultas ambulatoriais em 2017, 110 mil cirurgias nesse ano também. Além disso, falando de vacinação, a gente vacinou 2 milhões de pessoas só em casos de sarampo. Metade desses aí foram somente no Congo. Então, esses números dão um pouco da ideia da dimensão da atuação de Médicos Sem Fronteiras. Pedro estava falando da malária, né? Que lá fora é muito forte em determinados locais, né? Também tem uma atuação muito grande em relação à malária, né? Exato. Na África é uma das doenças mais comuns. A gente chega a ter cerca de 70% a 80% dos atendimentos são casos de malária. Em 2017, a gente teve mais de 2,5 milhões de pessoas tratadas com malária. Malária grave, algumas vezes também. Quer dizer, pessoas que foram salvas, né, que poderia levar até a morte. Exatamente. É uma das principais causas de morte no continente africano, né? Então foram 2,5 milhões de pessoas que foram tratadas por essa doença. A gente já falou que é um trabalho voluntário, mas que tem uma remuneração até para que essas pessoas possam viver dignamente, né? Como é que é essa questão da remuneração, da moradia? Vamos lá. Durante o primeiro ano de Médicos Sem Fronteiras, todos os profissionais, de médicos aos engenheiros, administradores, todo mundo tem o mesmo salário. Né? E esse mesmo salário ele fica em torno de 1.100 euros por mês. Né? Quando você está em campo com o Médicos Sem Fronteiras, os seus custos são cobertos pela organização. Né? Então, o lugar onde você mora, os deslocamentos que você tem que fazer, né? As viagens internacionais que você tem que fazer também, documentação, vacinação, tudo é feito por Médicos Sem Fronteiras. A alimentação pode ser proporcionada por Médicos Sem Fronteiras, né? Mas o profissional paga por ela. Né? Além do salário que é depositado na conta bancária da pessoa, todo profissional recebe também uma quantia em dinheiro, que vai variar de lugar para lugar, né? Então ele recebe aquele dinheiro na moeda local, e ele é feito justamente para que a pessoa possa se alimentar, que a pessoa possa comprar itens de higiene, enfim, o que ela precisar, o que ela quiser fazer com o dinheiro dela mesma, um dinheiro para circular por lá. Uhum. E isso varia de acordo com o local, por questão de custo de vida e também o acesso, como é que está aquela situação, se é necessário um aporte maior, né? Claro. Alguns locais, por exemplo, você não vai ter nem onde gastar o dinheiro, né? Não vai ter um mercado na esquina para você comprar alguma coisa. O per-diem, ele faz parte, né? Ele vai estar sempre presente ali. Mas no que vai ser possível gastar vai depender do contexto. E tem alguns contextos que são bem mais caros. Por exemplo, Angola, né? Angola é um dos países mais caros para se viver. Então, o dinheiro que você ganha para se alimentar e comprar itens de necessidade básica são um pouco maior do que outros países, né? Líbano. Queria que você contasse mais um pouquinho da tua experiência, de casos que aconteceram com você lá. Tem bastante histórias, assim, né? Uma que me marcou bastante, que eu sempre conto, na verdade,
Foi um caso de tétano, né? Tétano é uma doença que a gente não vê muito mais no Brasil, por conta de vacinação, basicamente. E eu atendi nesse projeto de Angola, né, com refugiados do Congo, um menino de 6 anos, que com um caso clássico de tétano, né, a gente viu ele chegando e lembrava da foto do livro, que era exatamente daquele jeito. E é uma doença que para tratar você precisa dar uma medicação específica que não é tão fácil de achar, então a gente teve que ir atrás de medicação. Ele ficou quase 2 meses internado, né, com dor, a gente tratando dor e tudo mais, até que a gente conseguiu dar alta. É uma doença que mata muito, né, ela tem uma taxa de mortalidade de mais de 50%. Então metade das pessoas que têm diagnóstico de tétano morrem pelo tétano. E a gente conseguiu, em Angola, no norte de Angola, dar alta para ele. E depois, quando eu voltei pro campo de refugiado um dia para trabalhar, eu vejo ele lá de longe gritando, Pedro, Pedro, e vindo me ver, assim. Então, me reconheceu, me deu um abraço. É muito emocionante. Aí a gente vê que vale a pena, né? Eu vi que você ficou bem emocionado de contar essa história. Quando eu lembro... Tem muitas aí no teu caderninho, né? Tem várias. Esse menino, inclusive, depois, os profissionais que estavam lá reviram ele no campo, mandaram uma foto para mim. Então, é super legal isso. Na verdade, esse laço fica, né? Fica. Mesmo com os profissionais de lá, a gente tem contato, né? O Vicente deve ter também, a gente se fala por Facebook com os médicos e enfermeiros de lá. Então, mandam mensagens, nos ligamos, nos falamos até hoje, né? Com o pessoal que é de lá, né? Que é de Angola, que é de Guiné-Bissau, que é do Iraque. A gente faz amigos também, né? Você estava falando, né, do caso dele, que foi um caso específico, especial, de tétano, né? Porque a preparação do projeto era para tratar malária, outros casos, né? E aí, às vezes, chegam situações que não estavam previstas, né? A gente tem que saber se virar nos 30 ali, procurar. Se a gente não tem o que fazer ali na hora, a gente vai procurar. Se precisar trazer a medicação de fora, a gente vai atrás. Então, a gente faz de tudo pelos pacientes lá, né? A organização vive basicamente de doações, né? Tanto de pessoas quanto de empresas. 96% da verba da organização vem de doações. Exatamente. Inclusive, a gente tem como um regulamento interno que 80%, pelo menos, das doações, elas têm que vir desses indivíduos, né? São essas doações privadas. Hoje, na verdade, a gente está bem acima desse objetivo, né? E isso é importante, sobretudo, para que a gente se mantenha fiel à nossa missão, né? Para que não exista nenhum doador que tenha uma influência suficientemente grande para que possa mudar um pouco o nosso objetivo, para que possa influir sobre as nossas decisões, que no fim das contas visam atender quem tem mais necessidade. Então, quem não tem vocação para ir em campo, né, seja como profissional de saúde, seja como profissional dessa retaguarda, aí pode também participar, né, se sentir parte aí dessa atuação com a doação. Com R$1 por dia. E essas pessoas fazem como? Também entram no site para saber como é que faz? Pode entrar pelo site, a gente também tem as equipes que estão na rua, talvez algumas pessoas já tenham sido abordadas por ela, né, que ajudam todo o processo de como se tornar um doador, né, às vezes alguma pessoa que não está tão confortável em fazer uma doação pela internet, pode fazer por boleto também, né, então no site sim, tem todas essas informações. E essas pessoas, elas podem acompanhar como esse dinheiro está sendo utilizado, quer dizer, ter esse retorno das ações? Como doador, todo mundo recebe um kit para ter um pouco de ideia do que a gente está fazendo ali, no que aquele dinheiro está sendo investido. E esses números que a gente falou, ele vem todo ano num relatório anual, todos os doadores recebem, com uma descrição de vários países, o que está acontecendo em cada projeto e como está sendo gasto esse dinheiro, né? A gente está chegando assim na reta final, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão do que mudou na tua vida a partir do momento que você entrou para os Médicos Sem Fronteiras, né? Quem é hoje o Pedro, né? Quem era e quem é hoje o Pedro? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa talvez mais humana, que consegue ver as pessoas de uma forma diferente, ter uma empatia maior, realizar que nossos problemas talvez não sejam tão grandes e ver que as coisas têm sim solução. Se até lá a gente consegue resolver várias coisas, as coisas pequenas aqui não são nada. E você, Vicente? Quem era o Vicente antes dos Médicos Sem Fronteiras e quem é o Vicente agora? Eu concordo inteiramente com o Pedro, uma pessoa muito mais empática, alguém que olha
problemas que acontecem no mundo pela TV e não para por aí, né? Vai pensando no que vai ser feito, como é que a gente vai fazer. Como pode ajudar, né? Exatamente. Então eu me sinto muito mais uma pessoa, um cidadão, do que eu era antes de Médicos Sem Fronteiras. Tira um pouquinho essa impotência que normalmente a gente sente, né? Quando a gente olha o noticiário, vê essas tragédias todas, a gente se sente um pouquinho impotente. No caso de vocês sabem que vocês estão fazendo alguma coisa, né? A gente vê que consegue mudar. E o bichinho pica a gente que a gente não quer parar, né? A gente faz uma, fala é a última, não, faz outra. Eu estou na quarta já, mas querendo mais. Vai voltar. Com certeza. E no caso, por exemplo, pode sair por um tempo para fazer uma especialização, né? Uma reciclagem e pode retomar, né? Exatamente. Esses laços não se rompem, né? Exatamente. Uma vez recrutado, sempre recrutado, os contratos são temporários e você sempre conta com o apoio da organização para executar seus projetos pessoais e voltar quando for bom para você. E é muito bom você encontrar outras pessoas que também querem ajudar, né? Que têm essa mesma energia, essa mesma ideia de fazer o bem, né? Com certeza. Sempre é muito bom. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Obrigado. Obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero vocês. Até lá.